Olá, meus alunos, que bom estarmos juntos mais uma vez para a nossa aula. Nossa nova aula, hoje é a sétima aula, a última aula desse módulo Panorama Bíblico do nosso curso Bíblico Online. Convido você a se preparar para essa última aula de aprendizado. Antes, porém, é fundamental que você dê a sua curtida, precisamos da sua curtida aí da aula. Compartilhe com seus amigos, peça para que os mesmos se inscrevam. Também é fundamental para que você esteja inscrito lá no nosso canal do WhatsApp, nosso grupo dos alunos inscritos, porque logo no final dessa aula nós postaremos uma provinha para você ser avaliado e receber o certificado desse módulo. E desde já, quero já falar para vocês que a nossa próxima aula, a partir da semana que vem, uma aula imperdível. Você que quer aprender mais a Bíblia, quer aprender como montar sermão, como montar estudo bíblico, essa aula chama-se Métodos de Estudo Bíblico. Nós tivemos esse primeiro módulo, Panorama Bíblico, para você ter uma ideia de como é a Bíblia. E agora vamos começar a estudá-la. Então aí convide seus amigos, participe, venha se aprimorar. Estamos precisando mais do que nunca, nesses últimos dias, de obreiros qualificados. Obreiros que realmente ensinem o Evangelho genuíno, a sã doutrina, como diz Paulo. Então, se prepare. Então, vamos para a nossa última aula. Aprendemos sobre o Antigo Testamento, passo a passo, aqueles 10 períodos cronológicos, históricos. Colocamos cada livro dentro do seu período. Hoje vamos, nessa última aula, dar uma panorâmica dos livros do Novo Testamento, os 27 livros que estão dispostos em forma não em forma cronológica, mas em forma lógica, por categorias. Lembrando que o Novo Testamento tem 27 livros, e esses 27 livros têm 3 divisões principais. História, são 5 livros de história, doutrina, 21 livros de doutrina e um livro de profecia. 5 com 21, 26 com 27. Lembrando que os 5 livros de história nós temos 2 subdivisões. Biografia ou evangelho, são os 4 evangelhos, e narrativa, que é o livro de Atos. A parte doutrinária, nós temos 13 epístolas paulinas e 8 epístolas gerais. E o livro profético, mas na realidade é muito mais do que profético, é um livro escatológico, que vai falar sobre as últimas coisas. O livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia. Então, como nós aprendemos nessas últimas aulas, fazendo um passeio poético sobre o Antigo Testamento, para a gente entender todo o contexto do livro, o conteúdo do livro, fizemos uma coreografia e um versinho com 2 linhas para você memorizar cada livro e o seu conteúdo. Vamos fazer da mesma forma hoje com o Novo Testamento. Uma coreografia e um versinho de 2 linhas para a gente lembrar o conteúdo do livro. Vamos com os 5 primeiros livros, chamado de história. Os 4 primeiros são os evangelhos. O primeiro evangelho é o evangelho de Mateus. Mateus foi escrito para o povo de mentalidade judíaca. O evangelho de Mateus foi dirigido aos judeus. É um evangelho que tem essa conotação judaica. Mateus tinha a intenção de mostrar para os judeus que Jesus era o Messias, o rei esperado, o Messias real. E ele já começa o seu evangelho ligando a Jesus a 2 grandes personagens do Antigo Testamento. Abraão, o pai da nação judia, dos israelitas, dos hebreus, e Davi, o grande rei, de onde viria a linhagem do Messias. Já na genealogia começa lá ligando, Livro das genealogias de Jesus, filho de Abraão, filho de Davi. Mateus é o livro que mais fala sobre o Antigo Testamento. Tem mais citações do Antigo Testamento, porque quer mostrar para os judeus que Jesus é o Messias esperado, o Messias real. A nossa coreografia aqui é uma coroa na cabeça, E o nosso versinho é: o Messias em Mateus é rejeitado, o rei sem o reino, como foi profetizado. O Evangelho de Marcos foi escrito para os romanos. Os romanos são bem práticos e o Evangelho de Marcos é um evangelho prático, um evangelho rápido,
Você tem uma ideia, Marcos consegue contar a mesma história de Mateus e Lucas em 16 capítulos, porque ele não quer se perder nas explicações, que não era típico dos romanos. Você vai ver que uma das palavras que aparece com frequência no Evangelho de Marcos é a palavra logo ou imediatamente. Aparece 41 vezes essa ideia de rapidez, de dinamismo. Marcos apresenta Jesus como o grande servo, o grande escravo. E a nossa coreografia, palma da mão e o dedo como se estivesse de joelho aqui. E o versinho é: Cristo em Marcos é o grande escravo que deu de si mesmo para eu ser salvo. Depois nós temos o Evangelho de Lucas, que foi escrito para os gregos. Lucas dirige o seu evangelho, é uma pessoa muito importante, a quem ele chama de excelentíssimo Teófilo. A palavra Teófilo significa amigo de Deus. É um evangelho rico em detalhes, o evangelho mais comprido, né? Embora tenha menos capítulos do que Mateus, mas cada capítulo é bem grande. Então é um evangelho mais completo, rico em detalhes, como um grego gostaria que fosse. Alguns dizem que Lucas recebeu as informações da própria mãe de Jesus. Então o Evangelho de Lucas apresenta Jesus como o filho nascido que veio salvar a humanidade. E a nossa coreografia como se estivesse embalando um bebê. Lembra lá do Bebeto na Copa? Então, e o versinho é: em Lucas, Jesus é o filho nascido que busca e salva o homem perdido. Depois nós temos o Evangelho de João. O Evangelho de João foi escrito para os cristãos em geral. É considerado o evangelho suplementar. O material encontrado em João é totalmente peculiar a ele. 95% do material de João é inédito, só tem nele. Você vai encontrar lá 7 milagres. João gosta de trabalhar muito com esse número de 7, né? 7 discursos de Jesus, chamado discurso de Eu Sou. 7 milagres realizados por Jesus, 7 testemunhos a respeito de Jesus. Então João trabalha com esses números para mostrar que Jesus é o Cordeiro de Deus. E a nossa coreografia, o dedo apontando. E o versinho, João aponta ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado dos gentios e judeus. Esses são os 4 primeiros, chamados de biografia ou evangelhos. Depois nós temos um livro narrativo ou histórico, que é o livro de Atos, que conta a história dos discípulos apóstolos, que deram continuidade ao ministério de Jesus no poder do Espírito Santo. Os 12 primeiros capítulos, a ênfase recai sobre o apóstolo Pedro, o apóstolo aos judeus. Do capítulo 3 em diante, a ênfase cai sobre o apóstolo Paulo, o apóstolo aos gentios, certo? A nossa coreografia, dedos e mãos juntos, dedos e mãos separados, mostrando que o evangelho está sendo espalhado. E o versinho é: em Atos o Espírito espalha a salvação do judeu para o povo de cada nação. Depois eu vou colocar aqui os slides para você ler aí os versinhos para não se perder. Tem também na apostila, mas não fique aí preso, você tem que comprar a apostila. Não precisa, né? Então você terá isso aqui nos slides, certo? Vamos agora para a parte doutrinária. Na parte doutrinária nós temos 3 epístolas paulinas e 8 epístolas gerais. As epístolas paulinas nós vamos dividir em 2 partes. 9 epístolas de Paulo dirigidas a igrejas e 4 epístolas de Paulo dirigidas aos indivíduos. Vamos começar então com Romanos. Romanos é considerado a epístola da salvação, a epístola soteriológica, a epístola da salvação. Paulo vai mostrar para os romanos, para os judeus, a obra perfeita da salvação em Jesus, que é pela fé, não por obras, que é pela graça de Deus. Ele vai falar sobre alguns pontos importantes da doutrina da salvação: a justificação, a reconciliação, a santificação e a glorificação. E a nossa coreografia é um martelo aqui batendo, decretando, um decreto do juiz. O nosso versinho é: embora eu fosse perdido no pecado, Romanos me mostra justificado.
Depois nós temos a primeira carta do apóstolo Paulo dirigida à igreja de Corinto, uma igreja problemática, uma igreja dividida. Paulo, nessa carta, ele combate a divisão, combate a impureza, responde várias perguntas. É o melhor tratado sobre ceia, a melhor explicação está lá no capítulo 11, a melhor definição de amor está no capítulo 13. Paulo, no capítulo 12 e no capítulo 14, fala sobre dons espirituais. Entre o capítulo 12 e o capítulo 14, tem o amor. E Paulo fala que é o caminho sobremodo excelente. Paulo quer mostrar que dom sem amor não tem razão de existir. No capítulo 15, Paulo fala também sobre a ressurreição dos mortos. Dá uma aula lá sobre a ressurreição dos mortos e a segunda vinda de Jesus, certo? Responde várias perguntas sobre carne sacrificada aos ídolos, sobre casamento e várias questões que eram dúvidas dos membros da igreja de Corinto. A nossa coreografia, dedos juntos, assim, separado, mostrando uma igreja dividida. E a nossa coreografia é: 1 Coríntios faz admoestação contra a impureza, desordem e divisão. Segunda epístola, Paulo trata de vários assuntos, mas principalmente a defesa do seu apostolado. Paulo está indignado porque muitas pessoas não o aceitavam como apóstolo por ele não ter feito parte daquele grupo seleto dos 12 discípulos de Jesus. A nossa coreografia é assim, mãos, né? Um sinal de desapontamento. E o nosso versinho, 2 Coríntios, defende a posição do apóstolo escolhido depois da ressurreição. Depois nós temos a epístola de Gálatas, foi a primeira epístola escrita pelo apóstolo Paulo. Paulo prega o evangelho ali na Galácia, aquela região ali da Macedônia, da Caia, e depois um grupo de judaizantes vão lá dizendo para os crentes da Galácia que eles precisavam guardar a lei de Moisés, circuncidar, e Paulo dá uma dura neles. Paulo começa a carta dizendo: ó insensato Gálatas, quem vos induziu a passar tão depressa do evangelho que eu preguei? Olha, mesmo que desça um anjo do céu com um evangelho diferente do que eu ensinei, seja anátema. Então tá aí, Paulo defende a liberdade da vida cristã, o evangelho pela graça e não pelas obras, não pela lei. A nossa coreografia, mãos assim, no sinal de quebrando os laços, quebrando as correntes. E o nosso versinho é: Gálatas proclama a liberdade do pecado, pela graça nunca lei, como outros têm pensado. Depois de Gálatas nós temos Efésios. Efésios é uma epístola fantástica do apóstolo Paulo. Pra você ter uma ideia, Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão são chamadas as epístolas da prisão. Efésios eu chamo de tratado de vida cristã. Qualquer dia a gente pode até dar uma aula aí sobre a epístola aos Efésios, que é uma epístola fantástica. O tema da epístola aos Efésios é andando de modo digno. Paulo vai falar sobre a salvação e, uma vez salvo, como devemos nos portar. A nossa coreografia, palma da mão estendida e dedo andando a palma da mão. E o versinho é: andar de modo digno da sua vocação. Efésios exalta nossa alta posição. A carta de Filipenses é chamada a epístola da alegria. Paulo se alegra com os crentes de Filipos, que são os crentes que ajudaram Paulo no seu ministério, sustentando, né? Paulo vai falar também sobre Jesus, o exemplo de humildade, vai falar sobre Timóteo, sobre Epafrodito. É uma carta também muito interessante e vai falar sobre essa alegria e o prazer de você servir com alegria. E a nossa coreografia mãos estendidas para ajudar e um sorriso de alegria. E o nosso versinho é: Filipenses louva a fé que nos faz regozijar, mas exige humildades para todos demonstrar. Depois nós temos Colossenses. A epístola de Colossenses, Paulo escreve para combater uma heresia que estava surgindo. Na realidade, era uma junção de várias doutrinas, chamada de sincretismo. Surgiu lá uma mistura de cristianismo, judaísmo, gnosticismo e filosofia. E Paulo combate abertamente isso, mostrando que Jesus é a primazia, mostrando que Jesus é o alvo,
é a nossa certeza da salvação e ele nos estimula a olhar para o alto. E essa é a nossa coreografia, mãos aqui na cabeça olhando para o alto. E o versinho é: Colossenses mostra Cristo na sua primazia e combate o começo de uma nova heresia. Depois nós temos Tessalonicenses. Paulo vai falar sobre, na carta a primeira sobre Tessalonicenses, vai orientar sobre uma vida de santidade, viver em santidade. E a nossa coreografia aqui, como se fosse Levítico, né? Uma vida de santidade. E o versinho é: os Tessalonicenses na epístola primeira são motivados a mostrar santidade verdadeira. Na segunda de Tessalonicenses, Paulo vai ensinar sobre o dia da vinda de Jesus, porque surgiu um boato que Jesus tinha voltado, e Paulo explica: olha, não é isso, eu já tinha explicado para vocês, tome cuidado. Então a nossa coreografia aqui apontando para o relógio, mostrando que o tempo está chegando. Paulo vai falar sobre o dia do Senhor. E o nosso versinho é: Tessalonicenses, a segunda carta escrita, o dia do Senhor e consequências explica. Essas são as cartas dirigidas à igreja, que são 9. Vamos agora para as 4 cartas que Paulo dirige para indivíduos. 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemon. Vamos começar com 1 Timóteo. 1 Timóteo, Paulo vai falar sobre liderança, sobre como administrar uma igreja, como lidar com as classes etárias ali na igreja, padrão de sã doutrina. Paulo é bem enfático nessa carta dirigida ao pastor Timóteo da igreja de Éfeso, que era seu discípulo. E a nossa coreografia é isso: dedos entrelaçados, né? E você abre a mão como se tivesse gente dentro da igreja. E o versinho é: 1 Timóteo exige ordem boa na igreja, nos ministros, para nada ser à toa. Na 2ª Timóteo, a última carta que o apóstolo Paulo escreve, ele vai colocar aí as suas últimas palavras, as suas últimas preocupações, seus últimos desejos, né? Tem um texto fantástico de 2 Timóteo 4, de 6 a 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Eu chamo isso de um epitáfio cristão. E Paulo aí vai dar o seu grito de guerra, né? Orientando Timóteo a proclamar a Cristo. A nossa coreografia é como se você estivesse lá, né, com o megafone. E o versinho é: 2 Timóteo dá o grito de guerra, proclama Cristo em toda a terra. Depois nós temos Tito. Tito é parecido com 1 Timóteo. Vai falar também sobre qualificações de obreiro, como colocar a igreja em ordem. E a nossa coreografia, que mãos aqui batendo no ombro, né? Para colocar as coisas em ordem. E o versinho: Tito foi escrito para dar às igrejas novas um padrão de bons pastores, sã doutrina, boas obras. E a última carta do apóstolo Paulo nesse bloco foi dirigida ao seu amigo Filemon. Essa é uma carta apenas de um capítulo, mas fantástico, mostra aí o poder do perdão. Paulo era amigo de Filemon. Enquanto ele estava preso, um dos escravos de Filemon, chamado Onésimo, foge, parece que leva uma certa quantia do seu senhor, o rouba. Chegando lá, ele se converte e Paulo orienta para que ele volte para o seu senhor Filemon e escreve essa carta para que Filemon aceite novamente de volta Onésimo, não apenas como escravo, mas também como novo irmão em Cristo. Essa carta é chamada Carta do Perdão. A nossa coreografia é braço estendido e dedo indo e voltando, né? E aí Onésimo que fugiu, Paulo fala: volte. E o versinho é: Filemão perdeu um inútil escravo, mas todos ganharam quando ele foi salvo. E aí nós terminamos as cartas do apóstolo Paulo, 13 epístolas paulinas. Vamos agora para as outras epístolas que são chamadas epístolas gerais, que são 8. Começando com Hebreus, gente. Livro de Hebreus, né? Ou a carta aos Hebreus, a epístola aos Hebreus, é uma incógnita. Nós não sabemos quem foi o verdadeiro autor. É considerada como autor anônimo, embora surjam aí quatro hipóteses. Alguns acham que foi Paulo,
Acredito eu que não, porque Paulo reivindica as suas epístolas. A segunda hipótese, Lucas, por ter sido companheiro de Paulo, eu também não apoio muito essa indicação, porque embora Lucas fosse companheiro de Paulo, ele não conhecia muito do Antigo Testamento, como Hebreus mostra bastante. Terceira opção, Apolo. Eu também não sou muito favorável, porque Apolo não conhecia muitas escrituras, precisou ser ali discipulado por Áquila e Priscila. E a quarta hipótese, que é essa que eu defendo, Barnabé. Por que eu defendo Barnabé? Porque quem escreveu Levítico conhecia muito bem o Antigo Testamento e o sistema sacerdotal e as leis do sistema levítico. Também conhecia muito bem Paulo. Tem um pouco do traço do apóstolo Paulo quem escreve. E quem foi Barnabé? Foi companheiro de Paulo nas suas primeiras viagens e era levita natural de Chipre. Eu defendo a autoria de Barnabé, embora não podemos afirmar, tá certo? Mas vamos lá. Hebreus foi escrito para o povo judeu que tinha se convertido e por causa da perseguição romana voltou para o judaísmo achando que era a mesma coisa. E o autor de Hebreus mostra a proeminência, a supremacia de Cristo, mostrando que ele é superior a Moisés, aos anjos, a qualquer líder humano do Antigo Testamento. Mostrando que o sacerdócio de Cristo vem muito antes do sacerdócio levítico, é o sacerdócio de Melquisedeque, e que ele é um sacerdócio eterno. Mostra também que o sacrifício de Jesus é superior, a aliança que Jesus estipulou, abriu, é superior ao Antigo Testamento. Por quê? Lá no Antigo Testamento, quando a pessoa pecava, ela tinha que levar um animal para ser oferecido em pecado. Quem oferecia esse animal? O sacerdote. No dia da expiação, também que era uma vez por ano, o sacerdote primeiro precisava oferecer sacrifício por si próprio e depois oferecer para a nação, mostrando que o sacerdote também era pecador e que o sacrifício era um sacrifício inferior, de animal. Agora, o sacrifício de Jesus foi superior em tudo. Primeiro, como sacrifício, não era de animal, era de um homem. E segundo, como ministrante, ele não precisava oferecer sacrifício por si próprio, porque ele não teve pecado. Então, tanto o ministério sacerdotal como o sacrifício de Jesus foram superiores. Então, Hebreus mostra isso. A nossa coreografia, dedos lá em cima, em louvor, em gratidão ao Senhor Jesus. E o nosso versinho, Cristo é supremo no livro de Hebreus, como rei, sacerdote e filho de Deus. A carta do apóstolo Tiago, Tiago mostra que a fé precisa ser evidenciada pelas boas obras, embora as boas obras não salvem, mas uma pessoa salva precisa mostrar boas obras. A nossa coreografia é aqui como se estivesse examinando uma joia para ver se é genuína ou não. O nosso versinho é: Tiago descreve uma fé genuína, que ouve e age, e não fica clandestina. Depois nós temos 1 de Pedro. 1 de Pedro lá, né? Tá lá, as mãos unidas, forte lá. Pedro, ele escreve essa carta para consolar os cristãos que estão passando por tribulação, estão sendo perseguidos por causa do Evangelho. O nosso versinho, né? Então é lá, né? 1 de Pedro consola os crentes, sofrendo por Cristo, sendo inocentes. Na sua segunda epístola, Pedro está chamando a atenção dos crentes para distinguir os falsos mestres. Ele dá uma dura nesses falsos mestres. Essa carta, então, é para combater os falsos mestres. E a ideia de que você está capturando alguém aqui, essa é a nossa coreografia. E o versinho é: 2 Pedro chama a atenção aos falsos mestres que merecem perdição. E agora nós temos as 3 epístolas de João. A primeira delas, né? João vai falar sobre amor, segurança e comunhão. João trabalha essas questões muito bem, mostrando que nós não podemos dizer que amamos a Deus se aborrecemos o irmão. Que o nosso amor a Deus tem que ser evidenciado através do amor ao irmão. Essa é a nossa coreografia. E o versinho é:
amor, segurança e comunhão são os temas de 1 João. Na segunda epístola, João vai mostrar o amor verdadeiro, vai mostrar o amor e a verdade. Essa é a nossa coreografia. E o versinho é: o amor verdadeiro em 2 João rejeita a mentira e abraça o irmão. Aí amor e verdade, né? O V de verdade. Em 3 João ele vai falar sobre o altruísmo, vai condenar o egoísmo. É a menor epístola aí, né? Alguns falam que a 3ª epístola de João não é uma carta, é um bilhete, né? E a nossa coreografia aqui, você está distribuindo algo para alguém. E o versinho é: 3 João condena o egoísmo e louva a bondade do altruísmo. Depois nós temos a epístola de Judas, finalizando esse bloco das epístolas gerais. Judas vai falar sobre a defesa da fé, a batalha pela fé cristã. E a nossa coreografia, como lá Josué, né? Sinal de vitória. E o versinho: em Judas a batalha pela fé tão preciosa é feita pelos crentes com doutrina valiosa. E aí a gente finaliza com o livro de Apocalipse. Apocalipse aí, um livro fantástico, termina tudo, é um livro de profecia, e muito mais do que isso, é um livro apocalíptico, é um livro escatológico, vai falar sobre as últimas coisas, sobre a grande tribulação, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, as 7 cartas que foram enviadas para a igreja da Ásia. Então, falar sobre o milênio, sobre o tribunal do grande julgamento, o trono branco, muita coisa importante ali em Apocalipse, principalmente para os dias atuais que estamos vivendo, muita coisa começando a se cumprir aí, aguardando a volta de Jesus, certo? Assim como foi com Gênesis, agora também é com Apocalipse. Em Gênesis tudo começou e Abraão abençoou. E Apocalipse é o contrário, né? É o final de tudo. Gênesis começa, Apocalipse termina. Essa é a nossa coreografia. E o versinho é: Apocalipse mostra julgamento e salvação, e tudo renovado numa nova criação. Bom, gente, esses são os livros aí do Novo Testamento, resumido de uma forma dinâmica, criativa, para a gente aprender. Eu vou colocar agora para vocês aqui nos slides para vocês verem, para vocês terem uma ideia, né, do que esses versinhos, para vocês memorizarem na mente aí, para não se perderem. É interessante que vocês exercitem isso, porque cada versinho disso, junto com a coreografia, a gente vai mostrar um pouco do que é realmente o livro. E você vai ter uma ideia da Bíblia toda, se memorizar esse versinho e essa coreografia, mas principalmente o versinho. Então vou colocar aqui para você não ficar perdido. Dá uma olhada aí, aqui no nosso painel, para você visualizar. Assim você vai ficar, inteirado aqui no todo o Novo Testamento. Aqui. Se eu colocar a câmera desse lado, acho que você vai ver ela ao contrário, tá certo? Então vai ficar difícil para você ver aí. Vou ver se eu consigo virar a câmera, mas acho que não vou conseguir virar a câmera. Mas é isso aí, gente. Nós temos a apostila também, você pode olhar na apostila, quem tem, né? Para você ter uma ideia do que é os livros aí do Novo Testamento, para você gravar, certo? Então, memorize isso aí e estude bastante. Nós vamos fazer uma provinha para você ser avaliado e receber o seu certificado, tá certo? Que Deus te abençoe grandemente, certo? Que você
gaste um tempo, né? Na realidade você não vai gastar tempo, você vai investir um tempo na sua vida, estudando a palavra de Deus, para você ser um obreiro aprovado, um obreiro que realmente ensina a verdade na sua igreja. E essa maneira criativa de você memorizar os livros é bom para você ensinar numa escola bíblica dominical, ou até mesmo no culto para a sua igreja ter uma ideia da Bíblia, memorizar os livros da Bíblia e o conteúdo dela. É muito importante isso para você ter um padrão, um alicerce bíblico, tá certo? Não esqueça, próxima semana começaremos uma nova matéria, um novo módulo, métodos de estudo bíblico, para que você aprenda agora a montar um estudo bíblico, a montar um culto de doutrina, um ensino, a montar um sermão. Depois a gente vai falar também mais à frente sobre sermão, é aula de homilética, mas vamos começar com o método de estudo bíblico. Espero que você invista nesse aprendizado para que você tenha uma igreja sadia, porque estamos precisando mais do que nunca, nesses últimos tempos, do ensino da verdade, da sã doutrina, em meio a toda essa enxurrada de coisas que tem sido ensinado na igreja e que não tem respaldo bíblico. Deus conta com obreiros qualificados. Que Deus te abençoe grandemente, tá certo? Não esqueça de procurar estar inscrito lá no grupo do WhatsApp, que nós vamos passar a provinha para você ser avaliado, tá certo? Que Deus te abençoe grandemente. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Boa aula, bom aprendizado.